E vamos estudar mais um caso que bombou essa semana nas redes sociais. Gente, esse caso foi muito interessante porque foge meio que do costume, né? Não é todo médico que aplica esses casos. Da CID Z76.5 e da CID Z02.7. Que elas são bem atípicas, né? Convenhamos. A primeira, que é a pessoa fingindo ser doente, e a segunda, consulta exclusiva para obtenção de atestado médico. Então, assim, quando o médico põe essa CID no atestado, é algo assim extremamente raro. E o que fazer nestes casos quando o empregado está fingindo estar doente? Vamos lá? Vou diminuir aqui um pouco a tela para vocês conseguirem enxergar o conteúdo. Ficou muito pequena. Vamos para o próximo, que eu vou mostrar para vocês o que bombou na internet essa semana, tá? Muita gente até não entendeu porque eu postei no Instagram. Atestado médico tá aí, e a CID que o médico colocou, deixa eu ver onde é que tá aqui o mal, tá aqui. A CID que o médico colocou foi a Z76.5, que quer dizer pessoa fingindo ser doente, simulação consciente. Então, assim, não é um louco que tá falando que tá doente, não, ele tá consciente, ele sabe que tá bem, mas foi ao médico apenas para não ir trabalhar. Nestes casos, eu posso aplicar justa causa neste indivíduo que está fingindo estar doente e tá na cara. Gente, médico também não é bobo, né? As pessoas acham que juiz é bobo, médico é bobo. Tá na cara, né? Tá na cara que não, mas nem todos têm essa coragem. Primeiro, vamos conversar a respeito do atestado falso. Deixa eu tentar me colocar do outro lado, para vocês conseguirem enxergar bem o conteúdo. Primeiro que o uso de atestado falso é crime previsto no Código Penal e, caso a fraude seja constatada, pode implicar dispensa por justa causa do empregado, ok? E ainda mais o indiciamento criminal daquele funcionário, óbvio. Muitos juízes, quando verificam a questão de atestado falso, eles inclusive oficiam, né, os órgãos competentes neste caso, para que o reclamante ele seja indiciado criminalmente, porque atestado falso é crime, tá? Não pode. Rasurou, falsificou. Só para vocês terem uma noção, uma das empresas que a gente cuida, tava chegando muito atestado do mesmo médico. E assim, muitos dias de atestado. Muitos dias eu falo assim, 3 dias, 4 dias, 5 dias. E uma pessoa específica, um funcionário específico, tava pegando muito desse atestado. E a pessoa tava bem, gente. Como tava tão doente assim. E descobrimos que na rodoviária da cidade tinha uma pessoa vendendo o atestado, que aquele atestado era falso. O médico não reconhecia aquele atestado, e aí descobriu-se que uma pessoa que trabalhava com ele vendeu o carimbo, e aí estava falsificando a assinatura dele, mas o carimbo era dele. Isso é crime, tá? Isso não pode, de maneira nenhuma. Temos o outro caso, vou tentar aqui pular aqui para vocês passar. Próximo é que o TST, o ano passado, eu deixei aqui bem pequenininho, parece até propaganda de venda de bens de consumo, né? O valor exato a gente põe pequenininho, mas esse julgamento foi de 2019, não sei se vocês conseguem enxergar aqui bem, 11/3/2019. O TST, ele decidiu que não é obrigatório constar a CID num atestado médico, tá? Nem que seja imposição de convenção coletiva. A pessoa não é obrigada a aceitar que conste a CID dela no atestado, certo? Então, veja só, atestado falso, crime de justa causa.
De qualquer forma, eu não sou obrigado, eu como funcionário, a constar a CID no meu atestado. Eu já vi empresa negando o atestado por falta de CID. Não pode. Você tem que aceitar sim o atestado da pessoa. Tá com dúvidas? Liga no hospital. Olha, nós temos aqui um atestado, como eu faço para comprovar que realmente é verdadeiro, tudo. Então, assim, vai depender de região para região, de estado para estado, é que você vai saber o procedimento para analisar, verificar se aquele atestado é falso ou não, ok? De qualquer forma, não constando a CID no atestado, você tem que aceitar. Vamos para o próximo. Eu trouxe aqui uma jurisprudência a respeito daquela CID da 76.5, que quer dizer 76.5, pessoa fingindo ser doente. Vamos lá. Pois bem, a empregadora comprovou que entre os meses de abril e maio de 2016, o autor ele apresentou 28 atestados médicos justificadores de suas ausências, todos discriminando malefícios diversos, tais como um dia ele estava com dor de garganta, no outro dia ele estava com diarreia, outro dia ele estava com dor torácica, outro dia o bonitão estava com tosse, no outro dia estava com infecção intestinal, entre outros tipos de doença. Então, todo dia a pessoa estava doente para não ir trabalhar. Até que, em 5/5/2016, a pessoa apresentou um atestado onde constava o código de doença, a chamada CID Z76.5, que significa pessoa fingindo ser doente, simulação consciente. Então, assim, ele inventou vários tipos de doença e tem gente que inventa mesmo. Eu tenho pessoas, inclusive da família, que adoram inventar uma doença. E se você falar assim, eu tô com dor de cabeça, a pessoa já tô quase com um tumor. Tem competição de doença também, né? Não sei se tem alguém da sua família ou alguém que você conheça com competição de doença. Eu nunca vi um negócio desse. Deus me livre e guarde. Mas tudo bem. E aí, neste contexto, vislumbro que a prova documental ofertada demonstra de modo suficiente o ato de improbidade praticado pelo autor, fundamentando a forma de dissolução contratual eleita. Cumpre mencionar que, ao contrário do que alega, o demandante foi devidamente cientificado da pena que lhe foi imposta a teor da comunicação das folhas 157. Como assim? O que ele está falando aqui? Então, assim, realmente o cara estava fingindo ser doente, é isso que o juiz está falando, perdão, o juiz não, o desembargador está falando, que a prova documental, foi suficiente para demonstrar ao juiz que o cara estava fingindo, tá? Que a CID estava correta, o atestado não foi contestado em nenhum momento, porque eu já vi caso do funcionário falar assim, eu acho que é o próximo slide que eu vou passar para vocês. Ah, não, a empresa falsificou a minha CID não era essa. Então, assim, absurdos à parte. E outra coisa que é muito comum de a gente pegar na inicial, eu já falei para vocês, você que é advogado de reclamante, a gente não precisa disso. Não sei por que ele foi demitido. Por que será que ele foi demitido? Ele não sabe, coitado. Sabe. Ele sabe. E você sabe também. Então, assim, essa história de ninguém sabe porque ele foi demitido, coitado, bom funcionário, trabalhou muito tempo, não vai colar para reversão. Não é isso que reverte uma justa causa. Pelo contrário, você vai explicar, olha, aconteceu isso, isso e isso, mas não é verdade, ou não foi assim, ou foi injusto. E aí tentar achar um meio de defesa para o seu cliente, ok? E aqui o desembargador fala que não é devido à reversão da justa causa e manteve a sentença. Inclusive é aqui do TRT 2, da 2ª Região, aqui de São Paulo, e esse julgado é até recente, mês de 10 de 2019, certo? O próximo, conforme documentos, tal, a recorrente utilizou-se da declaração de comparecimento para tentar forjar uma doença, o que se presume foi feito com a intenção
de ausentar-se do trabalho. As alegações da recorrente de que o atestado foi maculado pela empresa, olha o que eu tinha comentado com vocês, inserindo a CID-Z, né, 76.5, somente para lhe prejudicar, vieram desacompanhadas de qualquer elemento probatório, não passando do campo das alegações. Então ela começou a falar, a empresa que incluiu essa CID no meu atestado, eu fui acompanhar o meu irmão. Mas aí, aqui vocês vão ver que entre um atestado médico e uma declaração de comparecimento de acompanhante, são coisas totalmente distintas. E aí o desembargador ele continua de forma extremamente justa nesse caso. Dessa forma, restou comprovado que a Albeira compareceu ao serviço médico conscientemente com o intuito de obter atestado médico, incorrendo em ato de improbidade, esculpido na linha A do artigo 482 da CLT, que vocês já conhecem. Assim, restaram preenchidos os requisitos referentes à expressa previsão legal, ao princípio da proporcionalidade entre a falta e a punição e a gravidade do ato faltoso. No vídeo anterior, a gente conversou a respeito das brincadeiras no ambiente de trabalho, que tem que existir uma proporcionalidade, que você tem que percorrer um caminho de advertência, suspensão, para depois ajustar a causa, tem que conscientizar os funcionários que aquilo não pode ser feito, mas no caso aqui de fingir estar doente, né, que neste caso tentou enganar o médico, tentou enganar a empresa, esse caso é extremamente grave, então já dá para aplicar a justa causa de forma imediata. Outra coisa, se ela alegou que a empresa falsificou o documento, né, incluiu a CID, se isso fosse verdade, que não foi comprovado nos autos, mas se fosse verdade, o que poderia ter sido feito, né? Ter, primeiro, pedido ofício para o hospital, para que demonstrasse qual era realmente a CID, se aquele documento está correto, se foi incluída aquela CID pelo próprio médico. Segundo, se ela alegou que foi levar o irmão, tá muito estranho um atestado médico para um acompanhante. Vocês não concordam comigo? Mas de qualquer forma, se você alegou, você tem que provar. Primeiro diz que não sabe porque foi demitido, depois alega que houve falsificação em réplica e não pede nada e não comprova nada. É assim que funciona? Não, não é assim que funciona. Se você está alegando, você prove as suas alegações. Mas provavelmente foi só um meio do coitado do advogado tentar se safar, né, dessa dor de cabeça, dessa situação que às vezes nós como advogados, o que a gente fala? Né? Tá totalmente errado, você sabe que vai perder, mas o que você vai falar? Vai confessar? Realmente ela é mentirosa, ela sabe, ela mentiu, isso nunca aconteceu, dá pra falar isso? Também não dá pra falar isso, então nem vai provar nem nada, alegou por alegar porque era o jeito, né? Às vezes até, nestes casos, tem juízes que aplicam multa de litigância de má-fé, né? Porque, de qualquer forma, você tem que cooperar, todas as partes, como diz, né, o Código Civil, tem que cooperar, a verdade real dos fatos tem que ser apresentada, tem que haver cooperação entre as partes. Então, assim, isso não é cooperação, né? Tá mentindo o tempo inteiro. Primeiro falou que não sabia por quê, depois alegou que foi falsificação da empresa. E isso é uma alegação de crime. Dependendo do juiz que lê um tipo de alegação dessa, isso pode dar um maior problema lá na frente. A próxima jurisprudência que eu vou trazer aqui para vocês também, que é bem legal para a gente estudar a respeito do tema, é a seguinte. Incumbe a reclamada o ônus de provar o cometimento da falta grave por parte do autor, capaz de rescindir por justa causa o contrato de trabalho. E deste ônus a reclamada desincumbiu-se. Ou seja, estamos carecas de saber, cansados de saber que o ônus da prova é de quem alega. No caso de justa causa, o ônus da prova é da empresa. Por mais que o reclamante esteja alegando que não é devido à justa causa, é a empresa que tem que provar que a justa causa foi bem aplicada. É isso que o juiz está falando e todo mundo já sabe, ok? A reclamada trouxe aos autos atestado médico assinado por médico do hospital
em 28 de agosto, no qual consta o afastamento do trabalhador por motivo de doença. Contudo, no campo, né, da classificação internacional de doença, há a referência ao índice Z76.5, que quer dizer nada mais nada menos, pessoa que finge estar doente, simulação consciente mais uma vez. Então assim, temos mais uma pessoa fingindo que está doente. E qual foi o julgamento neste caso, meus queridos e minhas queridas? O reclamante afirma que a possível CID teria ocorrido devido a equívoco ou má-fé do profissional da saúde. Agora a culpa já não é mais da empresa, é do próprio médico. Se tivesse realmente estado no hospital para acompanhar o irmão, este caso, gente, é a história da alegação do irmão, tá? Ele não deveria ter recebido um atestado médico, mas uma declaração de comparecimento. Então, como eu falei para vocês anteriormente, se foi acompanhar o irmão, por que estava com atestado? Certo? Neste caso aqui, o erro foi supostamente do médico, e no outro caso, o erro foi falsificação pela empresa. Erro não, né? O crime foi da empresa, e neste caso, o médico que errou na apresentação do documento. Vamos ler o próximo. Haveria outras formas de comprovar que esteve auxiliando o irmão, na medida em que poderia pedir o prontuário de internação do irmão, o receituário médico do irmão, ou ainda arrolar o médico como testemunha, tudo para demonstrar a possível veracidade de suas alegações. Mais uma que fez várias alegações e não provou. Não chamou o médico, não trouxe que irmão é esse que estava doente, cadê o atestado do irmão, né, o prontuário do irmão, e o documento que comprovasse que ela estava acompanhando o irmão, também nada disso existiu. Então foram meras alegações infundadas. Vamos lá. O reclamante, ao procurar um médico e entregar o atestado médico à reclamada, tinha nítido interesse de simular conscientemente doença. Sua atitude é repreensível e tal conduta amoldável a falta grave por ato de improbidade, consubstanciada na conduta desonesta e gravosa do empregado, capaz de trazer prejuízos ao empregador, na medida em que este contava com a sua força de trabalho naquele dia. Lógico, né, gente? Naquele dia a pessoa faltou para executar o serviço pendente. Então, não apareceu, foi no médico, pegou um atestado, fingiu estar doente, queria enganar o médico, queria enganar a empresa. E assim, aí fica aquela lacuna da função que não foi exercida. E aí, como é que fica a situação? Então, assim, e neste caso concreto, a funcionária ela passou o dia inteiro sem aparecer na empresa. Se ela foi acompanhar o irmão, ela acompanhava o irmão, voltava e ia trabalhar. Mas ela passou o dia inteiro, né? O dia inteiro. Parece até que foi uma consulta. No que consulta é essa, a gente não sabe. Mas, então, assim, é mentira. Lógico que é mentira. O que fazer nesses casos? Ante o exposto, patente a gravidade da falta por parte do empregado, a imediaticidade da sanção. Lógico, como assim? Imediaticidade da sanção. É até um nome grande, uma palavra extremamente grande, que se a pessoa não falar devagar, acaba errando. Eu não posso demitir uma pessoa uma semana depois, 2, 3, 4 meses. Se você descobre que a pessoa, né, te entregou um atestado médico que possui uma CID, que está fingindo estar doente de forma consciente, não tem lógica você esperar muito tempo para demitir essa pessoa. 1 mês, 2 meses, 1 semana, para que esperar 1 semana para demitir a pessoa? Mas, Nível, eu preciso... a empresa é grande, é uma multinacional, a gente tem que juntar toda a documentação, tem que fazer um dossiê, tem que ter uma sindicância. Tudo bem, mas você, quando essa pessoa processar a empresa, vai ter que provar o porquê da demora e qual a necessidade dessa demora, porque senão vai dar o perdão tácito e é o que ninguém quer, certo? Aqui também o desembargador está falando a respeito da proporcionalidade. É algo grave
tão quanto um roubo, um furto. Se eu vi que a pessoa furtou a empresa, vi pelas câmeras o ato, por que eu vou demorar para demiti-la? Não faz sentido. Não faz sentido. É do mesmo jeito. É algo imediato. Tudo bem que os doutrinadores, eles entendem que imediato não quer dizer hoje, agora, no mesmo momento, no outro dia. Não é isso. Mas, se você espera uma semana para demitir a pessoa, você vai ter que explicar para o juiz o porquê da demora. Ok? E, neste caso, como eu já falei, foi proporcional. O fato foi tão grave que a pena também foi grave, porque o fato foi grave. Então, assim, teve proporcionalidade. Foi até redundante, né, gente? Ficou até ridículo essa expressão. Mas é para vocês entenderem que é diferente quando eu tô falando de uma falta, um atraso, uma brincadeira, como a gente já viu anteriormente. Isso é tão grave a ponto de dar uma justa causa de primeira? Não. Nesses 3 exemplos que eu dei, você vai ter que seguir aquele longo caminho de advertência, suspensão e depois a justa causa, certo? E aqui o desembargador, ele alega que foi aplicado corretamente e manteve a justa causa de forma brilhante. Palmas, porque esse acórdão foi muito bem feito, muito bem elaborado. Para resumirmos tudo que a gente falou, para aplicar justa causa, nós temos que analisar a questão objetiva, subjetiva e circunstancial. Objetiva. O fato foi grave o suficiente? A dosagem aplicada da pena está correta? Como eu falei para vocês, uma coisa é um furto, um atestado falso, um atestado de fingimento, que é o nosso estudo de hoje. Atestado de fingimento, é lindo isso, né? Porque o ser humano, ele adora inventar. O brasileiro adora, tem cada criatividade que só por Deus. Então, assim, uma coisa é algo extremamente grave. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diria o Matuto. Outra coisa é uma falta, um atraso. Então, você tem que medir de forma proporcional ao caso concreto. Autoria, dolo e culpa, ok? Isso também tem que ser analisado na hora da aplicação da justa causa. Se eu pego uma legítima defesa de terceiro, um funcionário agride outro de forma extremamente severa, um terceiro que estava vendo tentou ajudar um amigo e acaba apanhando também, e aí vai e para se defender tem que bater no agressor que começou a briga. Ele não foi o autor, ele agiu em legítima defesa de terceiro. Eu posso aplicar uma justa causa nessa pessoa? Não posso, entendeu? Então, assim, tem que analisar caso por caso. E aí as circunstâncias, no caso o pressuposto circunstancial, nós temos a causalidade, proporcionalidade, imediatidade, singularidade, ausência de perdão tácito, não alteração de punição, ausência de discriminação, tá? Muito importante isso. Se foi comprovado discriminação, já saiba que vai reverter a justa causa. O caráter pedagógico do exercício do poder disciplinar, tá? Não pode ser aquela questão da gravidade, não pode ser demais também. E com a correspondente gradação de penalidades. Vamos seguindo, dependendo do caso, suspensão, advertência e justa causa. E os pressupostos circunstanciais nós temos a causalidade, a proporcionalidade, imediatidade, singularidade, ausência de perdão tácito, como nós já conversamos anteriormente, não alteração da punição, ausência de discriminação. Se o reclamante comprovar que houve discriminação, que a dispensa se deu por causa de discriminação, com certeza vai reverter essa justa causa. Então, muito cuidado. Caráter pedagógico do exercício do poder disciplinar com a correspondente gradação das penalidades.
suspensão, primeiro suspensão não, advertência, suspensão e a justa causa. Então, você verificando esses 3 pressupostos, a probabilidade de você alcançar um sucesso numa demanda trabalhista é altíssima. Dos 2 lados. Você é advogado de empresa, de conseguir que a justa causa seja mantida. E você é advogado do reclamante, se você verificar que houve falha em algum desses pressupostos, sim, você consegue a reversão da justa causa. Então, tenho para todos os gostos. A gosto do freguês, como dizia minha amiga. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Até mais. Tchau, tchau.